A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu quero começar essa minha história dando um recado a quem está ouvindo. Calma. Por pior que seja o momento que você esteja passando, você está passando um momento delicado. Você que está ouvindo, você está passando um momento difícil na sua vida. Você está enfrentando um momento delicado, difícil. Então eu quero te pedir, calma. Calma. Eu quero que você ouça primeiro a minha história, para que depois você possa confiar nas viradas da vida, na força de Deus na vida de cada um. Foi Deus que pediu que eu escrevesse hoje essa carta. E eu quero que você ouça a minha história do começo até o fim. Se você começar a ouvir, eu quero que você vá do começo até o fim, para que você entenda o que aconteceu na minha vida. E eu não sou nenhum ser especial, eu sou um ser comum, igual a você. E se aconteceu comigo, vai acontecer com você. Mas ouça, do começo até o fim. Do comecinho até o fim. Eu reconheço até que a história é longa, mas eu não tenho outra para contar. Eu reconheço até que a história é longa, mas é a minha vida e eu não podia deixar faltar nenhum detalhe. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o costume de te ouvir veio com a minha mãe, quando nós morávamos aí na cidade de São Paulo. Vivíamos no Capão Redondo. Mas as coisas ficaram muito difíceis quando o meu padrasto morreu. Ele foi vítima de atropelamento. Ele trabalhava com uma perua vendendo doces em bares. E numa manhã, enquanto ele atravessava a pé a estrada do Boi-Mirim, ele não viu uma moto que vinha numa altíssima velocidade. Era bem cedo isso. E ele acabou sendo colhido por essa moto em alta velocidade. O corpo dele até foi arremessado a alguns metros. De acordo com testemunhas, ele já, quando caiu, apesar de ter sido socorrido, ele já caiu sem vida. Já sangrava, até pelo ouvido. Chegou a ser conduzido ao hospital do Campo Limpo, mas não deu. A minha mãe ficou desesperada, como não podia ser diferente. A minha mãe, além de mim, na época, eu tinha 10 anos naquele momento. Tinha um outro filho que nasceu do relacionamento dela com meu padrasto. Eu não era filha dele legítima, mas o meu irmãozinho era. Trata-se do Jackson, que tinha apenas um aninho e pouco quando meu padrasto morreu. Então a minha mãe ficou com 2 filhos, eu com 10 anos e o Jackson com 1 aninho e pouco. Eu amava a cidade de São Paulo, eu gostava muito da minha escola, dos meus amigos, a minha mãe também. Mas agora, sem o meu padrasto, que era o sustento da casa, ele era um homem muito trabalhador, ele ganhava bem. Ficava difícil continuar pagando aluguel, mesmo morando na periferia. E mamãe tinha a responsabilidade de cuidar de 2 filhos ainda pequenos. Então não teve outro jeito. Minha mãe resolveu regressar para a terra dela, Itajaí. Minha mãe é catarinense. Minha mãe é de Santa Catarina, havia nascido em Itajaí. Fomos morar, eu, o Jackson, meu irmãozinho, mais a minha mãe, na casa da minha avó, que também era muito pobrezinha e vivia apenas com o salário da aposentadoria. Então a minha mãe volta para Itajaí. Só que a minha mãe sempre foi muito batalhadora, muito trabalhadora, e ela saiu à luta para poder manter a casa. De início, ela foi trabalhar como faxineira em casas. E para completar, de noite, ela trabalhava como garçonete numa lanchonete da cidade. Mamãe, ela não media esforços, né? Ela era trabalhadora.
Não se podia, contudo, falar numa vida tranquila. Mas com o esforço da minha mãe, as coisas foram melhorando. Pelo menos nós não passávamos fome e tínhamos o que vestir. A minha mãe lamentava que aqui em Itajaí, naquele momento, naquela hora, naquele instante, ela não podia ouvir mais o teu programa. E ela sempre foi tua ouvinte assídua, mas fazer o quê? As circunstâncias diziam que naquele instante a vida deveria ser assim. E eu também tinha as minhas obrigações. Eu estudava no período da manhã e à tarde, logo após fazer as minhas lições, eu assumia os cuidados com o meu irmãozinho para que a minha avó fosse descansar um pouco. Então eu já tinha, com meus 10 anos, as minhas obrigações. Assim, seguia a vida. As coisas, se elas não tinham melhorado daquele jeito, mas sabe, estava dando para tocar, estava dando para viver. Vida de pobre, é verdade, mas estava dando. Na lanchonete, a minha mãe, trabalhando lá na lanchonete, ela conheceu lá uma mulher que era cliente da lanchonete, freguesa, como a gente falava em Itajaí, a dona Regina. E a dona Regina, ela era responsável pela edição de 5 revistas aqui da região. Então, para a dona Regina, a minha mãe falou que amava escrever. Ela estava fazendo o trabalho na lanchonete, mas ela era muito boa, minha mãe, né? Para se vender. Quando você não tem quem fala de você, quem é que tem que falar? Você mesma. Mamãe falou: olha, ô dona Regina, eu sou muito boa, assim, de redação, eu escrevo. A senhora está dizendo que a senhora é editora, né? De 5 revistas. Será que eu não teria, assim, uma chance? Assim, eu queria escrever, sabe? A dona Regina foi bastante amável com mamãe e marcou de mamãe ir até ao seu escritório, que ficava em Blumenau. A mamãe teria que fazer uma viagem em Blumenau. Ela queria fazer um teste com a mamãe. Se a mamãe fosse aprovada, o salário seria até bem melhor do que ela ganhava. Ela ia ganhar assim por obra. Foi a primeira vez que eu escutei falar essa expressão. Mamãe ia ganhar por obra. Eu achei engraçado, depois até eu explico o porquê que eu achei engraçado, quando a mamãe falou que ia ganhar por obra, se ela fosse, evidentemente, que aprovada. E olha, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu sempre tive muito orgulho da minha mãe, a capacidade dela, o esforço dela, e eu fiquei felicíssima quando soube que ela tinha sido aprovada por dona Regina para aquela ocupação. A minha mãe vibrava de felicidade. A dona Regina pediu então que ela comprasse um computador. Computador, nossa, naquele tempo era tão difícil. Eu tô falando, gente, de 2008. Se hoje já não tá fácil comprar, hoje ainda é difícil para muita gente. Mas 2008, minha mãe coçou, ainda mais naquele momento, mamãe lutando, né, pela casa, mamãe coçou a cabeça. E agora eu precisava comprar esse computador para poder trabalhar, eu vou ter o meu salário. Assim, ela inclusive iria trabalhar dentro de casa e mandaria, naquela época era um e-mail, mandaria os textos pelo e-mail. Nossa, o e-mail já era maravilhoso. A minha avó, a mãe dela, ficou temerosa. E se você não conseguir pagar o computador? É computador, né? É. Se você não conseguir pagar, mas eu, menina, eu já não tinha juízo, eu tinha o quê? Meus 10 aninhos. Eu falei para minha mãe, que sempre foi meu motivo de orgulho: mãe, a senhora vai ganhar o salário lá, não vai? Eu vou. Então, mãe, dá. É lógico que dá, mãe. Eu tava doida pra minha mãe ter um computador. Criança não tem juízo. Mas você sabe que às vezes a falta de juízo ajuda um pouco. Eu tava doida pra minha mãe ter um computador. Mãe, compra, dá sim. Dá. A senhora vai ganhar lá o salário lá. A senhora falou que é bom, é melhor lá do que a senhora ganha na lanchonete. Dá sim, mãe. Eu sempre acreditei na minha mãe.
Embora naquela minha fala tivesse um pouquinho da falta de juízo, também havia na minha fala um apelo: vai dar certo. Mamãe, ela ainda assim compra o computador, mas não abandonou totalmente o serviço de garçonete. E ela nunca atrasou uma prestação do computador. A chegada do computador na nossa casa representou uma grande alegria, uma vez que, além de ser a máquina de ganhar o pão da minha mãe, filha, não mexe aqui, a gente de vez em quando dá uma mexidinha. Você sabe como é que é? Ah, mas só um pouquinho. A senhora fica vendo, mãe. Então, eu mexia também no computador. Eu comecei a descobrir aquela máquina, né, que era o ganha-pão da mamãe. E tudo corria bem. Até que chegou aquela sexta-feira que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. A sexta-feira, 21 de novembro de 2008. A sexta-feira fatídica. A sexta-feira que era 21 de novembro, mas para mim era 13. A sexta-feira tenebrosa. A sexta-feira do terror. A sexta-feira da morte. A sexta-feira da destruição. A pior sexta-feira da minha vida. E a pior sexta-feira da vida de tanta gente. 21 de novembro de 2008. A sexta-feira que eu não desejo ao pior. Se eu tivesse um inimigo feroz, se eu tivesse um inimigo terrível, jamais eu iria desejar que ele vivesse aquela sexta-feira. Foi assim. Aquele 28 de novembro de 2008, fatídico, do lamaçal, foi assim. Mamãe escrevia os seus textos e até ela se preparava para te ouvir, porque o computador, além de tudo, trouxe você para a mamãe de volta. Ela amava ouvir, especialmente o momento da tua carta, da tua história. Então a mamãe estava escrevendo os textos e ela queria terminar o texto logo para te ouvir. Vovó descansava no quarto dela. Meu irmãozinho, com quem eu já tinha brincado bastante, ele dormiu com a vovó, bebê ainda. Cansadinho, dormiu com a vovó. Eu assistia a televisão, mas eu assistia a televisão com um volume bem baixinho, para que a mamãe pudesse escrever em paz. Eu gostava demais na época do SBT. Eu estava ligado na TV, mas com um volume bem baixinho, para que a mamãe pudesse trabalhar em paz. De repente, nós ouvimos um barulho, mais um barulho, mais um barulho terrível, um barulho horroroso, o barulho do pavor, um barulho que eu não sei descrever até hoje de onde vinha o barulho. A TV apagou, a TV desligou sozinha, aquele barulho, e de repente a TV desligou, apagou sozinha. Senti o chão não tremer. O chão não tremeu, não foi isso. Eu senti o chão movimentar. Você sabe, eu vou descrever para vocês, para que vocês tenham a sensação. Você sabe quando você pisa numa esteira? Não uma esteira rápida, uma esteira que esteja lenta. Você pisa numa esteira, é óbvio, aqui está se movendo. Foi assim. Nós sentimos, eu senti, mamãe sentiu, o chão se moveu. O chão sob os nossos pés parecia uma esteira, ele se moveu. E da onde vinha aquilo? E num impulso, a minha mãe levantou da cadeira onde ela estava no computador, ela correu para o meu encontro. Eu me lembro que ela segurou a minha mão, tentou, mamãe, se encaminhar comigo para o quarto onde estava a vovó e o meu irmãozinho. Ela tentou fazer isso, sabe, me puxando para o quarto onde estava a minha avó e meu irmãozinho, mas não deu tempo.
Não deu tempo, porque nós sentimos quando a lama invadiu a nossa casinha inteira. A lama invadiu a nossa casa inteira. Aquele chão que se movia feito esteira, na verdade já era a lama chegando. Só que foi uma surpresa tão grande e tão rápido que eu só senti o chão se mover feito esteira. Eu ainda não havia me atentado para o que estava acontecendo. Mamãe correu, segurou na minha mão, tentamos chegar no quarto. Não deu. Não deu. A lama invadiu nossa casinha. E invadiu sem cerimônias. Como se a casa fosse da lama e não nossa. Sexta-feira do terror. Sexta-feira do horror. Itajaí, Santa Catarina. Para o meu total desespero, eu fui a única, apesar de ter apenas meus 10 aninhos, eu fui a única que fiquei consciente o tempo todo. O tempo inteiro eu fiquei consciente, presa no meio do lamaçal, madeira, tijolos, fiquei presa ali no meio, como se eu tivesse sido rebocada, chumbada. Eu estava presa, mas eu estava consciente. A minha mãe havia perdido a consciência ao meu lado, mas eu sentia que a mamãe ainda respirava. Não desgrudamos a mão. Ela segurou na minha mão e continuou. Mãe é mãe. Ela continuou apertando a minha mão. Eu apertando a mão dela. Mas eu estava consciente. A mamãe não. Perdeu a consciência. Eu nem acreditei. Quando depois de muito tempo, eu não sei precisar quanto tempo, porque eu tinha apagões. Apagões eu tinha. Embora consciente, eu tinha apagões. Eu nem sei quanto tempo depois. Chegou um bombeiro. Esse bombeiro me pedia calma, paciência. Ele ia me tirar dali. E eu não largava a mão da mamãe. Tipo, quando o bombeiro retirar a mim, vai retirar minha mamãe. Foi esse bombeiro que me revelou depois que eu fiquei mais de 8 horas chumbada ali. Olha, para mim, eu vou ser honesta, na minha cabeça, olha, não se passaram nem 30 minutos, sinceramente. Eu não sei, por tudo que aconteceu, na minha cabeça não tinham se passado 30 minutos. O bombeiro falou que eu fiquei mais de 8 horas ali. E durante todo esse tempo, sem poder sair do lugar, fiquei chumbada. Fiquei segurando a mão da minha mãe o tempo todo. Significa dizer que quando eu fui resgatada, a minha mãe foi junto. Lógico, eu estava de mão dada com ela, a minha mãe veio junto. E como eu disse, eu estava consciente. E eu não queria sair dali sem a minha avó e o meu irmãozinho. E a minha avó e o meu irmãozinho, eles estavam dormindo no quarto. A minha avó deitada e meu irmãozinho dormindo. Mas os bombeiros nos conduziram para fora, nos tiraram do lamaçal, agora na maca. Nos levaram para o socorro. Lá, quando eu digo lá, no socorro, a mamãe também recobrou a consciência, lá já fora do lamaçal. Enquanto ela tomava soro, porque aplicaram o soro na gente na hora. Escutei a minha mãe perguntando sobre a minha avó e o Jackson, o nosso bebezinho, o meu irmãozinho. As pessoas diziam que eles também tinham sido socorridos, já foram socorridos, já foram conduzidos para o hospital. Tá tudo bem, logo vocês se reencontram.
não era verdade. Essa informação, ela não era verdadeira, mas não era intencionalmente falsa. As pessoas não estavam mentindo porque queriam mentir. Elas estavam, na verdade, tentando levar tranquilidade a minha mãe e a mim. Tá tudo bem. Já foram conduzidos também para o hospital. Vocês vão se reencontrar, calma. Era apenas para que nós não entrássemos em desespero e o estado de saúde de mamãe e o meu piorassem. Nós precisávamos ainda de cuidados médicos. Só que 2 dias depois, a verdade foi revelada. Vovó e o meu irmãozinho estavam mortos. Vovó e o Jackson estavam mortos. Tragédia total. Tragédia absoluta. Eu e mamãe fomos conduzidas para um ginásio de esportes. Eu e mamãe fomos levados para um ginásio de esportes, onde nos encontramos com os outros desesperados daquele momento. Começa a chegar gente que ia sendo colocada naquele ginásio de esportes, gente chorosa, sofrida, com histórias menos dramáticas do que a minha e de mamãe, gente com história ainda pior, que tinha perdido uma família inteira, mais dramática a história ainda do que a minha e de mamãe. Tragédia absoluta. 2008. Tudo começou naquela sexta-feira fatídica no ginásio de esportes. Aí começou a vir ajuda do Brasil todo. Ajudas do Brasil inteiro. Eu tenho certeza absoluta que você, Paulinho Boa Pessoa, deve ter ajudado muita gente pelo rádio na época, porque você sempre fez trabalhos assim. Com essas ajudas, voltamos pelo menos a tomar água limpa, a nos alimentar, a tomar banho, essas coisas básicas, a trocar de roupa. A dor que sentíamos era imensa. Acho que não morremos também porque Deus não quis. Deus, na verdade, parece, o que eu vou dizer, um lugar comum, mas não é. O que eu vou dizer agora é muito sério e importante. Deus tinha um plano nas nossas vidas. Deus tinha um plano. Se meu irmão e a minha avó tinham cumprido a missão, eu e a minha mãe ainda não. Deus tinha um plano nas nossas vidas. A dor era imensa. Como é que nós íamos sair da lama para recomeçar uma vida? Porque a verdade é essa. E eu comecei a carta falando com você que está vivendo um momento delicado. Eu comecei a história falando com você que está vivendo um momento difícil. Mas eu e mamãe, nós tínhamos que sair da lama para recomeçar a nossa vida. E agora? A dor que nós sentíamos, a perda que nós tivemos, mas ainda assim, Deus tinha um plano nas nossas vidas. Depois que tivemos condições de voltar para onde morávamos, voltamos lá. A mamãe não acreditava. A mamãe não acreditava. Era aqui. Eu, menina, só chorava. A mamãe perguntava para os vizinhos: era aqui a casa da minha mãe? A minha mãe sem acreditar. Vocês imaginem o que é essa cena. Você pare para pensar no que é essa cena. Você mora num lugar, a minha mãe nasceu ali. Então ela perguntava assim: era aqui que a minha mãe morava? As pessoas com lágrimas nos olhos diziam: sim, era aí. Mas já não tinha mais nem sinal de que ali um dia havia tido uma casa. Apenas lama. Lama que já cheirava mal. Lama que começava a apodrecer. O pessoal da Cruz Vermelha queria que saíssemos dali imediatamente. A minha mãe dizia: gente, mas eu preciso
de pelo menos encontrar o meu computador. O meu computador era meu ganha-pão. A mamãe, coitadinha, lembrou do computador. Não a condene, a gente quer se agarrar a qualquer coisa. E era a ferramenta de trabalho dela. Eu quero encontrar meu computador. Senhora, o que tinha nessa casa foi tudo arrastado, destruído, soterrado. Não tem mais nenhum objeto que possa ser recuperado aí. Teve uma palavra só. Uma palavra só que eu ouvi e que minha mãe ouviu, que definiu tudo. Foi quando uma pessoa da Cruz Vermelha falou assim, uma palavra só, uma só. Ele falou assim: acabou. Como é duro ouvir de alguém sobre a tua vida. Essa pessoa, ela talvez nem tivesse consciente do que ela estava falando naquele instante para mim e para minha mãe, mas ela falou uma palavra só. E essa palavra só calou tão fundo no meu coração, na minha mãe, que até hoje eu não me esqueço da palavra. A pessoa se aproxima de mim e da minha mãe e diz assim: acabou. Acabou. Quer dizer, acabou. Acabou. Não tem mais nada. Foi nessa hora que a minha mãe segurou na minha mão, se ajoelhou no meio daquela lama fétida e chorava ao tempo que dizia: filha, você escutou? Escutei, mãe. Acabou. Acabou, filha. Acabou, nós perdemos tudo que nós tínhamos de mais precioso nas nossas vidas. Perdemos a vovó, perdemos o nosso bebê, o seu irmãozinho Jackson. Você escutou o que a pessoa falou? Acabou. Acabou. Acabou, filha. Calma, mãe. Eu falei. Eu não tinha 11 anos completos. Eu falei. Calma, mãe. Deus nos dará forças. Levanta desse barro, mamãe. Eu falei. Eu quero saber quem foi que ditou as palavras para que eu dissesse. Você consegue me explicar? Eu não tinha 11 anos. Eu falei: calma, mamãe. Deus nos dará forças. Levanta desse barro, mamãe. Levanta desse barro, mamãe. Eu falei. Filha, mas nem o trabalho da mãe ficou. O computador que eu tô pagando ainda, com o qual eu ganhava o nosso dinheirinho, ele também acabou. O computador também acabou. Mãe, Deus dá outro. Eu falei, eu não tinha 11 anos completos. Quem ditou as palavras para mim? Mãe, Deus dá outro. Agora, levanta desse barro. O pessoal da Cruz Vermelha falou que dá doença, mãe. E a senhora precisa ter saúde para trabalhar. E eu também. Saúde para estudar, mãe. Quando eu falei assim para minha mãe que dava doença, a minha mãe me olhou fundo nos olhos e depois de um tempo falou: você tem razão, minha filha. Eu preciso ter saúde, né? Me resta você. Me resta você. Você. Eu vou ser um tesouro, você não é, filha? Você tá falando comigo como se você fosse a mãe e eu a filha. Você não tem 11 anos completos. Você é um tesouro. E que mãe
não ia desejar ter uma filha igual a você. Você tem razão. A mãe vai levantar do barro. Ai. Ai. Pronto. A mãe levantou. Agora sim. Vamos, mãe. E saímos, em passos ainda lentos, porque o nosso pé afundava na lama que ainda não havia endurecido totalmente. E o tempo foi passando, enquanto nós continuávamos lá no ginásio de esportes. As perdas da vida da vovó e do meu irmãozinho provocavam muita dor, chorávamos muito. Sabe a lanchonete que a mamãe trabalhava? Não foi atingida. E aí, acabamos indo morar no fundo dessa lanchonete, onde ela trabalhava como garçonete. Ela voltou, quer dizer, demorou para que isso ocorresse. Não foi assim, gente, demorou, olha, mais de uns 3 meses. Durante esse período, vivemos do que o povo doou. Esse povo de Deus mandava muita coisa para Itajaí. Arroz, feijão, tínhamos. Uma linguicinha, o ovo, o leite, a água. Graças a Deus, tínhamos. Uns 3 meses depois, a lanchonete foi reaberta. Coisa que até hoje o dono da lanchonete nem sabe como ele teve condição de reabrir. Ele no início era assim, ele falava para minha mãe: ó, você só vai cobrar lanche de quem tiver condição de pagar. Quem vier aqui pedir o lanche e falar que não tem condição, você deixa. Olha o coração do dono da lanchonete. São detalhes que, diante de uma grande tragédia como essa, às vezes passam batido. Detalhes que passam batido. Então ele orientou a minha mãe. Era só minha mãe agora na lanchonete. Ela era chapeira, era garçonete, ela era tudo. Então ele orientou, falou: ó, quando a pessoa vier e tiver condição de pagar o lanche, você cobra, que precisa, né? Precisa do dinheiro. Quando a pessoa vier e não tiver condição de pagar, deixa. Ou aceita o que ela tiver. Tá? E a minha mãe começou a fazer isso. E eu me lembro que um dia, na lanchonete, a minha mãe agora tomava conta. Ela fazia lá os lanches. Chegou lá uma senhora com umas 2 ou 3 crianças. Às vezes me escapa assim da memória se tinha uma terceira. Acho que não, mas uma senhora com 2 crianças. E ela falou para minha mãe, pediu os lanches. Aí a senhora foi mexer na bolsa para pagar. E sabe quando a pessoa começa a fazer aquela onda para pagar? E a mulher ficando. A minha mãe chegou nela e falou assim: tudo bem? Ela: tudo bem. Olha, eu achei que eu tinha um dinheiro aqui na bolsa. Mas, olha, já mexi tudo aqui. Não achei nada. Como é que faz? A minha mãe se surpreendeu, falou: não precisa pagar nada. Só não precisa pagar nada. Eu sei o que aconteceu aqui, eu também fui vítima. Ninguém ficou com nada nessa cidade. Não precisa pagar. Só tá falando sério? Eu ia já me oferecer para lavar a lanchonete, ajudar a senhora. Não, tô falando sério. Aquela senhora, ela fica tão agradecida, ela sai dali. A minha mãe disse isso a ela foi embora. Nossa, ela abraçou minha mãe, ela beijou minha mãe. Ela disse que os filhos pediam tanto o tal do X-salada. Os filhos falavam X-salada, ela falava: onde eu vou arrumar? Ela dizia: aonde que eu vou arrumar um X-salada? Aonde? E os filhos queriam um X-salada, passando fome, necessidade. Aí ela foi lá na lanchonete
e aconteceu o que eu descrevi. Ela ficou tão agradecida que aquela mulher, ela começou a contar isso para todo mundo. Todo mundo que ela encontrava, ela contava isso, porque ela entendia aquilo como um milagre na vida dela. Só que ela acabou contando aquilo para um padre que era lá de Itajaí. E o padre, por sua vez, o padre acabou falando num seminário. O padre era professor num seminário. E ele contou aquela história no seminário. E um seminarista de nome Luiz Carlos, ele sai do lugar lá do seminário, sabe, como um repórter. E ele sai do seminário e falou assim, ele pensou com ele, o seminarista Luiz Carlos falou assim, eu quero conhecer a mulher que fez isso. Ele achava que era minha mãe, né? Que tinha feito, que fez tudo pela mulher. A minha mãe estava autorizada pelo dono da lanchonete. Mas ele sai como se fosse um repórter e ele vem, o Luiz Carlos sai do seminário, onde ele estava se preparando para se tornar padre, e ele vem interessado pela história, ele vem conversar com a minha mãe. E o dia que ele chegou para conversar com a minha mãe o recebeu e ele fala, olha, eu fiquei sabendo. Aí ele descreve a história. A minha mãe confirma, fala, mas eu não tenho mérito. Ele falou, como não? Você abriu mão de receber da senhora. Sim, mas eu fui autorizada pelo dono da lanchonete a fazer isso quando alguém precisar. Ele admirou a minha mãe mais ainda. Ele admirou o gesto da minha mãe mais ainda. Falou, você fez o que fez e não quer ficar com os louros. Você está dizendo que só fez isso porque o dono da lanchonete te autorizava a fazer. Você é muito especial. Como é que está a tua vida? A minha mãe contou, olha, eu tinha um computador, não tenho mais. Eu ganhava dinheiro escrevendo. Você escreve? Escrevo. Você está brincando que você escreve? Escrevo. Então eu vou te arrumar um trabalho. Jura? Assim, para eu escrever? Para você escrever. E eu me lembro quando aquela perua Kombi estacionou. E nela, nós não tínhamos nada. Eu e a mamãe não tínhamos nada. Nada. Entramos com a roupa do corpo. Sabe essas sacolinhas de supermercado? 2 sacolinhas de supermercado com um pouquinho de roupa que nós tínhamos ganhado. Doações. Mas não tínhamos mais nada. Nem eu e nem a mamãe. E aquela perua nos levou por uma chácara. O seminarista Luiz Carlos havia arrumado um emprego para minha mãe numa chácara. Calma, vocês vão ouvir, mas vocês vão continuar ouvindo amanhã essa história. Todos os detalhes dessa história, que na verdade começa a partir dessa viagem de Kombi, amanhã. Eu vou dizer para vocês no final. Você que atravessa um momento delicado na tua vida, você tem que ouvir essa história até o fim, para que você entenda que os milagres acontecem na vida das pessoas. E nós não somos seres especiais. Saímos da lama, eu e mamãe. Você vai sair desse lugar onde você está. Você está escutando? Você vai sair desse lugar onde você está. Como eu dissera aquelas palavras para minha mãe, no dia que ela estava ajoelhada na lama, tem alguém ditando as palavras para mim agora. Eu não sei quem é, mas eu estou autorizado a dizer e vou dizer com autoridade. Escuta, você vai sair desse lugar onde você está. Ouça a segunda parte dessa história.
você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida. E não se esqueça, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Fica forte o canal quando você se inscreve, e forte o canal recebe mais histórias iguais às minhas. Histórias que transformam as vidas de quem as ouve. Se inscreva, por favor, se inscreva no canal. Mas não só você. Pede para a vizinha da esquerda, vizinha da direita, da frente, do fundo, para tua amiga, para o teu amigo, gente que nunca ouviu esse canal. Eu sei que o Paulinho Boa Pessoa, ele é conhecido, mas sempre tem alguém que nunca ouviu falar. Eu mesma, de vez em quando eu falo, você já ouviu o Paulinho Boa Pessoa? E o pessoal olha para mim e fala, mas quem? E ele é conhecido. Ele é conhecido, mas esse Brasil é muito grande. Esse mundo é muito grande. Quem? Como é que é o nome? Boa viagem? Boa sorte? Ô Paulinho, teve uma senhora para a qual eu falei do teu canal, e ela depois me ligou agradecendo. Ela falou assim, eu escutei essa história do Paulinho Boa Conversa que você falou. Até Boa Conversa te chamaram. Gente, ajuda, espalha. Faz todo mundo se inscrever no canal. Viva conosco essa virada de vida. Você não pode perder. Não perca. Amanhã, aqui, nesse canal.